Paz do Senhor, bom dia, que seu dia seja de paz, de alegria, de muito amor, amém? Hoje eu vim falar com você sobre o Espírito Santo de Jesus e quero fazer uma comparação com o mar e o rio. Eu quero falar sobre os mares. Os mares é um lugar onde eu não dava muito valor ao mar, porque eu achava que o mar não tinha importância sobre a terra, que era apenas um lugar para as pessoas descansarem, que era apenas um lugar onde as pessoas iam para seu lazer, para fazer nada. Eu pensava assim. E Deus tocou o meu coração de estudar mais sobre o mar. E tudo que a gente estudou ano passado, a gente vai meio que esquecendo, né? Não é bem assim que a gente faz? Então, eu fui pesquisar sobre o mar e os mares. A palavra que estava lá no dicionário lá, fala assim: o mar modera o clima da terra e desempenha importante papel nos ciclos hídricos do carbono e do nitrogênio. Os ciclos hídricos do carbônico e do nitrogênio. Ele é igual as árvores. Ele faz tipo uma fotossíntese. E eu falei, meu Deus, que bacana. Agora eu já tenho uma outra visão sobre o mar. E Deus me mostrou que o mar é o nosso Espírito Santo. Porque ele limpa aquilo que a gente faz. Ele toca a gente, ele dá para nós uma renovação daquilo que a gente precisa a cada dia. O Espírito Santo é igual ao mar, tem uma imensidão enorme. A gente vê, né? O mar é imenso. O mar também tem Depois comecei a pensar no mar, vi que o mar, ele traz pra gente. Vocês já foram lá, aquele arzinho do mar, nossa, aquilo dá uma vontade de ficar ali. Assim é o Espírito Santo. Quando a gente está conectado com o Espírito Santo, você não tem vontade de fazer outra coisa. Você tem vontade de ficar ali, quietinho, ouvindo o que ele tem para te falar. Quando a gente está lá na beirada do mar, andando, com aquelas águas batendo nos pés da gente, a gente pensa na grandeza de Deus. E o mar, naquela grandeza toda, Deus permitiu, através de Moisés, que o mar fosse aberto. Moisés abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Mas por ordem de Deus. Você viu o poder de Deus? Abriu o mar vermelho para o povo passar. Que grandeza é essa, não é verdade? E os rios? Eu comparei os rios com Jesus. Sabe por quê? Porque o rio é essencial para a vida humana. O rio é essencial para qualquer planta, para qualquer ser vivo na terra, o rio é importante. A importância do rio na vida das pessoas é tão grande quanto a importância de Jesus a vinda de Jesus para nossas vidas. Jesus veio para nos curar, nos libertar, nos transformar, para sarar nossas feridas. E assim são os rios. Deles fluirão águas. Eu gosto de uma palavra que fica no primeiro Salmo, Salmo 1. Fala assim que nós devemos ser como plantas plantadas junto a ribeiros de águas tranquilas, que dará a sua fruta no tempo certo. Que o nosso fruto vem no tempo certo. Nós temos que ser plantados junto a Jesus para que o nosso fruto venha no tempo certo. Jesus é Ele que nos faz frutificar. É Ele que nos faz. A palavra aqui fala assim, ó, que a vazão do rio em termos de representação, na renovação dos recursos hídricos, é o componente mais importante do ciclo hídrico. Que a renovação, que as águas do rio é a renovação. Jesus é a nossa renovação. Ele é a parte mais importante da nossa vida. Através da sua morte na cruz. Nós precisamos de água para tudo. Precisamos de água para beber. Precisamos de água para cozinhar nossos alimentos, lavar nossos alimentos. Precisamos de água para as plantas produzirem. Nós precisamos de água para higiene, pessoal. Já pensou nisso? Então, Jesus é assim. É aquele que tira
e que põe em nós tudo que devemos ter. Ele tira, como a higiene que nós temos que fazer, ele limpa a gente. Mas também ele é aquele que sacia nossa sede. Jesus é assim como os rios. Jesus, ele pregou no barquinho sobre o mar, mas ele foi batizado no rio. O próprio Jesus fez isso. Jesus andou sobre as águas. Você já pensou? Jesus abriu o Mar Vermelho, andou sobre as águas, abriu o Rio Jordão. Deus fez tudo isso. Jesus andou sobre as águas. Olha que coisa, é um milagre isso, né? Eu quero falar uma coisa sobre o Mar Morto. Tem um mar chamado Mar Morto. O Mar Morto, ele é tão salgado que nem peixe, nem plantas conseguem viver nele. Os seres vivos lá morrem, porque o Mar Morto tem 26% de sal nas águas, enquanto os outros mares, eles têm 4%. Você também tem que cuidar para não ser aquele Mar Morto, achar que o Espírito Santo está contigo e não permitir que o Espírito Santo tenha realmente esse poder de falar contigo, de você estar ouvindo ele. Sabe que aquela vozinha que a gente ouve, que muitos falam, é sétimo sentido, não sei o quê? É o Espírito Santo, meu querido. É o Espírito Santo te mostrando, você está errado, você está certo, continua assim, vai por aí. Se a gente tiver, talvez, sermos o Mar Morto, deixarmos esse Mar Morto estar dentro de nós somos apenas ter só Jesus, nós não conseguimos continuar caminhando. Tudo que vai vir a nós vai morrer. Os peixes ali no Mar Morto morriam. Assim vai ser a nossa vida sem Jesus, sem o Espírito Santo nos trabalhando, fazendo esse ciclo na nossa vida, deixando o nosso hidrogênio e o nosso gás carbônico em oxigênio, nitrogênio ali, fazer eles virar oxigênio. Você já pensou nisso? Nós temos que permitir que o Espírito Santo fale conosco. Nós temos que ser obedientes a essa voz. Em Ezequiel 47:5 fala que as águas que fluem do rio, um rio caudaloso que purificava e transformava a morte em vida pelo poder de Deus. Ele teve essa visão, Ezequiel teve essa visão quando estava orando. Isso a gente só pode fazer quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, está orando. Ezequiel viu isso porque ele abriu seus olhos, ele se permitiu que isso entrasse na vida dele. Ele permitiu que o Espírito Santo falasse com ele. Então ele teve essa visão do rio, do trono de Deus. É assim que vai ser. Quando nós chegarmos no céu, é assim que vai ser. O trono de Deus como rio. Em João 7,38 fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Quem crer, fluirão rios de água viva. Então o rio é Jesus, tem que crer nele para fluir rios de água viva ali. Ele é o rio de água viva na sua vida. Jesus vai te manter seguro, Jesus vai te manter firme. Quando Ezequiel fala lá também, ele fala que as águas iam aumentando. A gente tem que permitir Jesus nos levar, nos orientar, deixar Jesus. Nós temos que confiar nesse Jesus que a gente fala tanto. Temos que ser agradecidos pelo que ele fez. Sim, temos que agradecer todos os dias, mas temos que confiar no que ele é capaz de fazer. Porque quando começam as tribulações, quando começam as nossas dificuldades, a gente não pensa que ele pode vir transformar, que o Espírito Santo vem nos auxiliar. A gente já quer fazer pelas nossas próprias forças. E as nossas forças são que nem a de Pedro quando andou sobre a água. As nossas forças são que nem a de Pedro, que quando ele estava sobre as águas com Jesus, ele afundou. Porque nós não conseguimos dominar isso tudo. Não é criação nossa as águas. Não é criação nossa. Isso vem para nos fazer crescer como pessoas.
as nossas dificuldades, nossos medos, eles vêm para Deus nos ensinar a crer nele, para Deus nos ensinar a pensar nele. Amém? Quando Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, é um grande milagre. Mas Deus também abriu o Rio Jordão para o povo de Josué logo após passar. Então Deus abriu um mar, abriu um rio. E nós não somos a fonte de água viva. Quem é Jesus. Jesus é a fonte de água viva para nós. Nós somos apenas aquele que Ele escolheu para crescer nessa terra. Ele nos alimenta, Ele é a nossa água. Amém? Que possamos ser água doce na vida das pessoas, mas também que possamos ser mar na vida das pessoas. Água doce que nem Jesus, e o mar que nem o Espírito Santo, para que possamos não julgar, que possamos ser ponderado na nossa fala, falar somente aquilo que vem de Deus, não humilhar as pessoas, não tratar mal as pessoas. Temos que ser que nem Jesus. Todo dia eu quero buscar ser como Jesus, doce e suave, que nem as águas dos rios. Quando eu era criança, eu assistia, a gente brincava muito nos lugares e tinha um lugar que tinha um olho d'água. Eu vejo Jesus como um olho d'água, aquela água que flui de dentro da terra, que brota assim, que borbulha e que nada tira dali. Esse é o meu Jesus. E eu quero que você saiba que esse Jesus, ele pode ser de qualquer um. Basta você querer. E que junto com esse rio que se chama Jesus, vem um mar chamado Espírito Santo. Para que te ajude todos os dias a vencer cada obstáculo que a vida lhe propõe. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um. Que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Que venha a tratar com as nossas vidas, que venha ser o nosso rio, que nós possamos ser gratos por ele ser o rio de água viva nas nossas vidas, que nós possamos ser gratos pelo poder do Espírito Santo estar nos corrigindo, que nós possamos nos deixar ser corrigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, porque junto, os dois, Jesus e o Espírito Santo, é aquele que nos sustenta nessa terra. Amém? Um beijo no seu coração e fique com Deus.